Muito boa tarde, Srs. Deputados, santíssimos representantes da Associação Zero. Estamos, neste momento, a dar início a esta audiência, sendo certo que, para tentarmos ser o mais concisos possíveis, porque temos um horário a cumprir, vou passar a explicar como vai ocorrer a audiência. Terão a oportunidade de, durante 10 minutos, fazer uma intervenção, de forma repartida que entenderem. Depois haverá a ronda de intervenções por vários grupos parlamentares e depois uma resposta durante 8 minutos. Portanto, é esta a grelha de tempos e, para não perder mais tempo, vou dar desde já a palavra, não sem agradecer a vossa presença e esperar que seja produtiva esta audiência. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. O meu nome é Cássio Pires, eu estou em representação da organização Zero. Esta audiência foi pedida pela Zero, mas em nome de 9 organizações não governamentais que que formam uma coligação e que, como é conhecimento público, têm uma ação legal contra o aeroporto complementar do Montijo. Eu vou passar a apresentar os restantes elementos da delegação. Portanto, a Catarina Grilo, da ANP WWF, Marta Leandro, da Quercus, o Dr. Domingos Leitão, da SPEI, Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, e o Dr. Jorge Palmeirim, da Liga para a Proteção da Natureza. Portanto, nós gostaríamos de solicitarmos esta audiência ainda quando não estava, ou pelo menos pensámos em solicitar a audiência quando não estava ainda definida, digamos, a existência ou não da avaliação ambiental estratégica nos termos que, entretanto, veio a ser publicada pela Resolução do Conselho de Ministros. Nós batemos pela existência da avaliação ambiental estratégica desde há bastante tempo, como é conhecido, e, portanto, isso é uma primeira questão pela qual nos devemos congratular. Eu vou passar, então, a palavra ao professor Jorge Palmeirim para poder fazer uma primeira intervenção sobre esta questão da avaliação ambiental estratégica. Muito obrigado. Muito boa tarde. Como o Acácio referiu, e provavelmente saberão, portanto, as associações de defesa do ambiente, este conjunto de associações de ambiente, há já vários anos que defende que uma verdadeira avaliação ambiental estratégica é imprescindível, neste caso, e é imprescindível porquê? Portanto, por um lado, para garantir a legalidade do processo, por outro lado, para garantir que a opção escolhida será uma opção ambientalmente correta e, finalmente, também para garantir que é também uma opção correta do ponto de vista de desenvolvimento. Foi feita uma tentativa de promover uma avaliação de impacto ambiental estratégica que seria ilegal, e era ilegal porque só considerava 2 alternativas, portanto, ou melhor, só considerava 3 alternativas, 2 das quais envolviam necessariamente o Montijo, mas felizmente as instituições, ou algumas instituições, funcionaram e houve o bom senso de voltar para trás, portanto, e ficamos muito contentes, portanto, por ver formalizada a decisão do Conselho de Ministros no sentido de fazer uma avaliação de impacto uma avaliação ambiental estratégica correta, completa e correta. Esta decisão foi tardia, portanto, isto é, nós há vários anos que defendemos a necessidade desta avaliação ambiental estratégica e se de facto na altura as autoridades tivessem decidido avançar por aquilo que nós considerávamos como sendo a única via correta e legal de avançar, não é? Nós hoje já estaríamos prontos, provavelmente, para começar a construção do aeroporto. No entanto, não deixa de ser uma decisão com a qual nos congratulamos e congratulamos também com o facto da decisão prever que a Comissão Técnica Independente tem liberdade para analisar alternativas que sejam potencialmente melhores do que as alternativas que estão neste momento previstas. E nós pensamos que isto é muito importante, porque claramente há outras alternativas que não foram estudadas, não é? Portanto, não há necessidade de estudar 40 alternativas, não é? Mas há certamente a necessidade de pensar e repensar em algumas alternativas, inclusivamente que se colocaram no passado e que serão melhores potencialmente do que aquelas que estão neste momento propostas. Portanto, se nós até agora, a principal alvo do nosso esforço foi tentar garantir que de facto se iria realizar uma avaliação ambiental estratégica, a partir de agora passa a ser
que essa avaliação ambiental estratégica seja feita com qualidade, isto é, uma avaliação completa, tecnicamente correta e, para nós isso é muito importante, não é? Portanto, transparente para a sociedade. Não estamos ainda descansados, não é? Até porque, de facto, parece haver uma pressão muito forte para o Montijo, que, como sabem, é uma situação, uma alternativa que nós consideramos ser ilegal, mas estamos certamente mais otimistas do que estávamos no início deste processo. Muito obrigado pela atenção. Eu iria abordar agora a questão, uma questão que para nós é absolutamente crucial em termos de avaliação ambiental estratégica e tem a ver um bocadinho para percebermos como é que nós, digamos, olhamos este processo. E tem a ver com o facto de nós acharmos absolutamente essencial existir uma fase de definição de âmbito, que é a primeira fase da avaliação ambiental estratégica e em que achamos que, de facto, a Comissão Técnica Independente deve envolver todos os atores-chave, nomeadamente as organizações não governamentais de ambiente, e neste início do processo é quando se define aquilo que é essencial, que são os fatores críticos de decisão, aquilo que nos permite comparar as diferentes alternativas. A Catarina já falará um pouquinho sobre isso, mas para nós isto é essencial. E também onde se identificam os riscos ambientais essenciais. E aí nós achamos que podemos dar um contributo importante e até identificando alternativas que até hoje não foram ainda consideradas e que possam corresponder melhor aos critérios que forem encontrados no âmbito desses trabalhos. Portanto, para nós, esta fase de definição de âmbito é uma fase muito curta no cronograma da avaliação ambiental estratégica, uma fase que dura 3 meses, do nosso ponto de vista, mas que se não ocorrer e se não ocorrer de forma participada e se não envolver, de facto, todos os atores-chave, imediatamente inquina todo o processo daí para a frente e, portanto, nós queríamos chamar a atenção para este facto aqui junto dos senhores deputados. E eu passaria agora à Catarina, que vai apresentar talvez os fatores críticos de decisão que para nós seriam uma proposta que nós apresentámos já há algum tempo e que tem por base até o último estudo que foi realizado pelo NEC e que comparou Alcochete com OTA. Obrigada, boa tarde. Antes de abordar aqui especificamente a questão dos fatores críticos de decisão, só acrescentar que relativamente à fase de definição de âmbito, é também suposto ser esta a fase em que se definem quais são as opções que se vão avaliar. Portanto, não é suposto as opções serem definidas a priori, como está feito atualmente na resolução do Conselho de Ministros, é suposto elas serem definidas na fase de definição de âmbito, que aí define o âmbito depois da avaliação mais aprofundada. No entanto, não consideramos que seja propriamente completamente negativo que a resolução do Conselho de Ministros já defina algumas opções a considerar, porque de facto abre a porta para que a própria Comissão Técnica Independente possa acrescentar outras opções que entenda que devam ser trazidas para cima da mesa. No entanto, também percebemos que ter logo algumas opções definidas à partida pode condicionar depois a capacidade para trazer outras para cima da mesa que sejam de melhor qualidade e com melhor viabilidade. Isto era só aqui um ponto prévio relativamente às opções. Relativamente aos fatores críticos de decisão, que também devem ser definidos na fase de definição de âmbito. Aquilo que nós propomos é, como o Acácio dizia, com base no estudo do LNEC, em que basicamente acrescentámos um ponto àquilo que já eram os fatores críticos de decisão propostos nesse estudo do LNEC e houve outro que, um ponto que separámos noutros dois. E esses fatores críticos são, obviamente, para nós não podia deixar de ser logo à cabeça a conservação da natureza e biodiversidade, portanto, quais os valores naturais em presença que precisam e como é que estes são afetados pela construção do aeroporto. As alterações climáticas, tanto as necessidades de mitigação como as de adaptação, e mitigação, obviamente, temos que pensar que, se calhar, qual é que é a evolução do tráfego aeroportuário e, se calhar, devíamos estar a tentar reduzir esse tráfego aeroportuário tendo em conta as emissões resultantes do transporte aéreo. Em terceiro lugar, e nós depois podemos partilhar esta lista convosco, portanto, se não quiserem estar a tomar nota à pressa, em terceiro lugar, a segurança, a eficiência e a capacidade das operações de tráfego aéreo, não é? Que esta é essencial. Sabem que relativamente à questão do Montijo, um dos pontos que nós temos frisado é a questão do bird strike e que põe em causa a segurança das operações aeroportuárias. Um quarto ponto, a saúde pública, nomeadamente ao nível do ar, do ruído e da água, que está também diretamente ligado
à presença de populações nas redondezas de um aeroporto. Um quinto ponto relativo à sustentabilidade dos recursos naturais e os riscos associados. Um sexto, a questão dos sistemas de transportes terrestres e acessibilidades. Portanto, para nós é importante que um aeroporto esteja bem dotado de acessibilidades e a ferrovia seria naturalmente à partida um complemento a um aeroporto. As questões de ordenamento do território, com o desenvolvimento económico também da região. Nós sabemos que um aeroporto pode ser potenciador do desenvolvimento económico, mas também temos que ter em conta se estão em presença as condições biofísicas, sociais e económicas para acolher um aeroporto. E isso liga-se também com o oitavo ponto, da competitividade e desenvolvimento económico e social. E, finalmente, um nono ponto, que será certamente caro a todos nós, que é da avaliação económico-financeira, não é? Quanto é que vai custar, quem é que vai pagar, se é erário público, se são os privados, e como é que é esta repartição de custos do aeroporto. Finalmente, só frisar aqui um outro aspecto, que é um aeroporto vai ter sempre também alguns efeitos transfronteiriços e estes também devem ser acautelados na avaliação ambiental estratégica e, por isso, os Estados-membros e a Comissão Europeia também deverão ser auscultados relativamente a estes efeitos transfronteiriços. Depois, e agora sim, o último ponto relativamente a esta questão, também devem ser, nestes fatores críticos de decisão, devem ser definidos limites de exclusão, ou seja, a partir de um determinado nível ou abaixo de um determinado nível para cada um destes fatores críticos, considera-se que uma determinada alternativa está excluída porque, ou na combinação da ultrapassagem de vários limiares, que não apresenta a viabilidade para depois merecer uma análise mais aprofundada. Vou terminar de falar. Sei que já esgotámos o tempo, nós teríamos depois algumas considerações a fazer, mas se calhar depois na segunda ronda, sobre a resolução que entretanto deu entrada de alteração relativamente ao licenciamento aeroportuário, que nós gostaríamos de dar alguns comentários sobre essa questão. Muito obrigado. Sim, mas apenas alguns comentários laterais. Se calhar era melhor, depois não temos a oportunidade de ser Muito bem. Assim o entenderem. Ok. Então eu passaria a palavra ao Dr. João Dias Coelho, que chegou um pouco tarde, mas está em representação do GEOTA, e que só que sermos breves, muito breves. Certo, muito depois bem. Temos claro que sim, claro que sim. Pronto, sobre a questão da alteração da legislação, só para dizer que, evidentemente que compreendemos alguns dos fundamentos que nos vêm dizer que os municípios talvez não estejam, não sejam a escala adequada para tomar uma decisão que tenha um impacto nacional. De qualquer modo, haverá outros objetivos de política que devem ser acautelados quando se altera este tipo de legislação. E em alguma medida, em algumas áreas, os municípios devem talvez continuar a ter uma palavra relevante a dizer, nomeadamente, depois a colega Marta Leandros falará sobre isso, nas questões de saúde pública. Mas eu vou passar ao João Dias Coelho. Boa tarde, eu peço desculpa. Antes de mais, cumprimentar os seus deputados, como é evidente, e dar duas notas ou três só sobre aquilo que acabou de dizer o Cássio. Portanto, a nossa preocupação quanto ao processo de licenciamento tem essencialmente a ver com aquilo que já foi referenciado. Isto tem sido um processo que tem levado a algumas alterações, nomeadamente quando a ANAC inviabilizou, digamos assim, o licenciamento anterior, pelas razões que são conhecidas. Depois houve uma tramitação por um outro organismo e, entretanto, põe-se em causa aqui até que ponto é que os municípios têm ou não têm peso para poderem se pronunciar. É evidente que há um parecer que, não sendo vinculativo, ele torna-se indispensável e deve formar opinião, ou pelo menos contribuir para formar opinião relativamente àquilo que são os direitos e as garantias que os cidadãos desses municípios, ou desse município que for afetado, necessariamente têm que ter e que tem que ser tido em conta. É evidente que um aeroporto é uma infraestrutura aeroportuária que deverá ser avaliada no seu interesse público mais amplo. Neste caso é a área metropolitana de Lisboa, uma vez que é essa área que vai ser servida pelo aeroporto e, portanto, compreendemos em parte que haja
enfim, um peso dimensionado relativamente aos parceiros, mas, portanto, uma atenção especial a que o peso dos municípios seja respeitado, e era um pouco dentro dessa matéria que eu queria referenciar. Uma outra questão que tem a ver com a avaliação ambiental estratégica, como é conhecido, e penso que todos já é de conhecimento, para além da legislação nacional, estão aqui fatores de legislação comunitária em causa, e não só, convenções internacionais, sobre as quais este consórcio de entidades, de ONGs, se tem, enfim, preocupado em cumprir, e estará, obviamente, atento ao cumprimento, isto porque de algumas das soluções que na avaliação ambiental estratégica proposta pelo Governo foram colocadas, nomeadamente o caso do Montijo, como é de conhecimento público, nós acionámos uma declaração de nulidade, ou requeremos uma declaração de nulidade da DIA, relativamente ao Montijo, precisamente para entendermos que o conjunto de aspectos críticos que estão em causa no Montijo forçam a sua nulidade. Obviamente que isso seria uma escolha, obviamente, desnecessária neste momento. Mas, de qualquer forma, ela foi sugerida à Comissão Técnica Independente e, portanto, será respeitada enquanto tal, sendo que este aviso já o deixámos na presença da ANA, da entidade concessionária, sobre aquilo que entendíamos dever ser algo a ter em conta no processo de avaliação, e tínhamos deixado nas inúmeras entidades, inclusive junto do Governo, que, com certeza, que o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas tomou em boa nota aquilo que, na altura, referenciámos sobre esta matéria, nomeadamente quanto à ilegalidade, digamos assim, da escolha do Montijo. É uma matéria que irá sempre estar presente nestas associações e, portanto, independentemente das escolhas e das avaliações, os aspectos que têm a ver com ilegalidades e incumprimento de leis internacionais e convenções internacionais a que estamos obrigados enquanto Estado, obviamente terão que ser, não só a nível nacional, mas a nível internacional, defendidas. Era só isso que eu queria dizer. Obrigado. Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado André Pinhais Batista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, antes de mais, na sua pessoa, saudar todos os colegas, também as ONGs aqui representadas e não só as que aqui estão presentes, mas as que também vêm representar. Agradecer ao Sr. Presidente o facto de ter permitido mais algum tempo para podermos também aflorar a questão da lei. Para nós é também muito importante ouvir a vossa opinião sobre isso. No entendimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, existe um problema do ponto de vista económico e infraestrutural que tem que ser resolvido, mas deixem-me que vos declare desde já que, usando de uma relação simbiótica, que talvez vos seja também mais familiar, nós entendemos que pode mesmo haver uma simbiose entre o desenvolvimento económico e o desenvolvimento sustentável. E se essas relações são possíveis entre organismos, também são possíveis nas decisões e nas infraestruturas do homem. Como tal, uma questão que tem sido muito importante para nós é entender que esta decisão política supera a dimensão de uma legislatura, ela é maior do que uma maioria, seja ela mais robusta ou menos robusta, e procuramos, por isso, definir uma metodologia. E nessa metodologia, que foi muito importante do ponto de vista da estabilidade da decisão política, uma das coisas que se pretendeu assegurar foi mesmo aquilo que aqui foi dito, que haja uma decisão que seja completa, que seja transparente, que seja sustentada em conhecimento e que possa ser sindicada. Na certeza, porém, de que o facto da Comissão Técnica de Acompanhamento poder permitir novas localizações é em si mesmo um ganho, porque é também de transparência que se trata, quando nós aqui discutimos as questões da definição de âmbito. Antes disso, o permitir que sejam colocadas em cima da mesa novas localizações é fundamental para que, se nos sustentamos no saber científico, não estejamos desde logo a limitar. Ainda assim, não parecendo crer que estão em oposição, queria discordar frontalmente daqueles que acreditam que o facto de termos transposto as localizações anteriores para este dossiê seja de alguma forma limitar o que seja. Porque, de facto, se não o fizéssemos, estaríamos a desperdiçar um conjunto de conhecimento e, tal como não é despiciente, o Partido Comunista insiste muito nisso, com alguma propriedade de umas matérias, noutras nem tanto, o estudo que foi feito pelo LNEC anteriormente não pode ser nem ignorado, nem mandado fora. Também os estudos que foram feitos e o debate que foi feito tem que ser considerado. Nós não vemos nisto nenhum tipo de limitação ou de restrição, até porque, se o fizéssemos, não estaríamos, por exemplo, a contemplar uma localização que não tinha sido aflorada e que foi colocado por outros intervenientes políticos que não o PS. Isso que é uma matéria muito importante. Sobre esta questão da alteração legislativa, eu quero-me permitir de fazer aqui uma declaração de interesses. Sou autarca, já o era antes de ser parlamentar e, com grande grau de probabilidade,
se continuar a merecer a confiança da população que me elege como autarca, continuarei mais tempo como autarca do que como deputado na Assembleia da República. E eu quero deixar claro que o facto de se proceder a uma alteração do Decreto-Lei 186 de 2007, em que as tipologias 1, 2 e 3 deixam de ter parecer vinculativo, mas mantêm um parecer vinculativo para o nível 4, não quer dizer que os municípios percam a sua voz. Quer dizer é que o município, per se, numa questão de ponderação e de proporcionalidade, terá um parecer não vinculativo. Ainda assim, sem esse parecer, não haverá luz verde para nenhum aeródromo nem de nível 4. Dir-me-ão que o parecer vinculativo é o parecer vinculativo, mas existia na nossa perspectiva, e há que afirmá-lo com toda a linearidade, uma desproporção, porque nem sempre os interesses de um subdomínio territorial têm necessariamente que estar alinhados com o interesse nacional e internacional. Isto não quer dizer que as pessoas não tenham os seus motivos para defenderem cada coisa, mas dentro deste princípio nós podíamos estar numa situação onde o interesse económico, e não aquele que vos trouxe cá, que é o interesse de defesa da biodiversidade, pudesse impedir qualquer obra desta envergadura. Eu gostava de aproveitar esta oportunidade para clarificar isto e perguntar-vos se, na vossa opinião, chegarmos a um estudo que seja transparente, sustentado, se foi uma perda de tempo ou se, pelo contrário, foi uma correção. Porque temos ouvido no debate público que antes exigia uma avaliação, dizer agora que estamos a desperdiçar tempo. Não é esse o nosso entendimento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PPD-PSD, ao Sr. Deputado António Proa. Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Cumprimento os representantes das ONGs aqui presentes, alguns com os quais tenho trocado impressões ao longo de muitos anos sobre estas e outras matérias, e queria começar por saudar, para além da vossa presença, também a vossa persistência nesta e noutras matérias, mas nesta agora que estamos a tratar, permito-me, e é uma apreciação pessoal, considerar que foi com a vossa persistência que, e o desconforto provocado em algumas decisões ou pseudo-decisões que permitiu chegarmos agora a um caminho mais responsável. E por isso queria saudar muito o vosso papel nestes processos e neste em particular, que constitui, aliás, uma intervenção pública das mais relevantes, seguramente a mais marcante para a área metropolitana de Lisboa, mas das mais determinantes para o futuro do país. E, portanto, era obrigatório que o caminho fosse o da responsabilidade e de uma visão de longo prazo. Eu devo dizer que, pessoalmente, me sinto muito confortável com este desfecho, pelo menos até ver, até por formação académica, mas também pelas posições que tinha vindo a título pessoal a defender. Acho que este é de facto o caminho que há muito devia ter sido seguido e que felizmente agora parece estar a ser seguido. Mas enquanto representante do PSD também me encontro numa posição muito confortável, porque este foi o caminho que o PSD exigiu para se poder comprometer e colaborar no processo de decisão, ou seja, que a decisão fosse sustentada em estudos, avaliações técnicas e científicas e que não resultasse de uma alegada necessidade que comprometesse o futuro a mais longo prazo. E, portanto, a exigência da avaliação ambiental estratégica, para além de ser razoável, era, do ponto de vista do PSD, a situação que deveria ser seguida e assim foi. E, portanto, quando aqui se fez referência à metodologia que foi adotada, o PSD foi um contribuinte ativo para se encontrar para se definir esta metodologia, depois de posições mais ou menos ligeiras de decisões definitivas que, afinal, felizmente, não o foram no que diz respeito à localização do aeroporto. E, portanto, bem sei que o vosso pedido de audiência nesta comissão foi prévia a este desenvolvimento. Não sei em que medida é que contribuiu
para esta evolução, mas algum contributo há de ter tido, mas de facto estamos neste momento numa situação em que, creio eu, as ONGs que manifestaram as preocupações e as sugestões que quiseram dar também se sentirão mais confortáveis com esta perspectiva de caminho que vamos seguir. Eu registrei os aspectos que referiram quanto à definição de âmbito, aos fatores críticos de decisão. Eu ousaria acrescentar um que eu sei que no subconsciência de todos aqueles que são os decisores estará também presente, que é o fator tempo. Porquê? Porque o país, de vários pontos de vista, do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de saúde pública, o fator tempo é também um fator que deve pesar na decisão, não sei em que medida, mas termino já, Sr. Presidente, mas deve ser tido em conta. Aliás, foi esse pretexto que serviu, aliás, para justificar algumas precipitações neste processo, mas acho que não o devemos ignorar, apesar de tudo e apesar dele não poder ser ou não dever ser determinante. Relativamente, e para terminar mesmo, relativamente à alteração da lei, eu, sem apresentar aqui uma posição fechada e definitiva relativamente ao que o PSD defenderá neste processo, há um ponto em que o PSD não transigirá, que é, independentemente do peso dos municípios na decisão, os interesses de cada município e dos seus municípios devem ser salvaguardados quando é feita uma intervenção no território. Portanto, a alteração que virá a haver deverá ter isso em consideração e deverá salvaguardar esse aspecto. Eu espero, e para terminar, Sr. Presidente, que no processo decisório que agora se inicia com esta metodologia que foi definida relativamente à solução aeroportuária para a região de Lisboa, que as ONGs possam ser chamadas a contribuir para o processo decisório. Muito obrigado, Sr. Presidente. Se me permite, só para pedir desculpa, vou ter que me ausentar da sala para pedir desculpa por isso aos nossos convidados. Estive na parte inicial da audição, auscultarei o resto por via do vídeo e peço depois que tenhamos acesso aos documentos que deixarem. Peço desculpa por isso, mas outros trabalhos parlamentares estão a decorrer em paralelo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao parlamentar do Chega, a Sra. Deputada Rita Matias. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar a Associação Zero e cada uma das ONGs aqui representadas e, sobretudo, por agradecer que a iniciativa tenha partido da vossa parte e que tenham vindo fazer aquilo que é necessário, pressão junto dos decisores políticos. A minha intervenção vai ser muito breve, porque acho que, de facto, o que podemos fazer aqui é ouvir-vos e não enchermos as vossas mentes de comentários políticos ou não, mas não poderia deixar de fazer um breve comentário, dizer que é lamentável que estejamos a tratar este tema há mais de 50 anos. Infelizmente, é mais que conhecido que a situação do atual aeroporto de Lisboa é incomportável, não só em termos de estruturas, mas também para os habitantes que moram ao redor do aeroporto. E, portanto, lamento a falta de decisão e de vontade política, mas, por outro lado, se não aconteceu, pelo menos que vejamos o ponto positivo, que é agora a decisão que vai ser tomada pode ser feita tendo em conta aquele que é o superior interesse das populações, mas, naturalmente, também respeitando as questões ambientais, salvaguardando que não são cometidos crimes ou delitos, e, por isso, gostava de vos devolver a palavra quando chegar o tempo, porque naturalmente é o Sr. Presidente que tem esta missão, mas de vos perguntar, falaram sobre novas alternativas, gostava de vos perguntar claramente que alternativas encontram, além daquelas que têm sido discutidas em praça pública, e porque é que as apresentam, o que é que essas alternativas têm de maior qualidade e maior viabilidade, como aqui mencionaram, e se o poderiam fazer de forma muito concreta, e depois também, e só porque de facto este processo já vai sendo arrastado, falam também da importância de uma avaliação ambiental estratégica. Quanto tempo acham que é necessário para esta avaliação ponderada, mas ao mesmo tempo acautelando também a necessidade que as populações têm de ver uma solução concreta para as suas vidas? E, sem mais a acrescentar, agradeço uma vez mais o vosso contributo aqui na nossa Assembleia da República. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, ao Sr. Deputado Bruno Dias. Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Quero começar por cumprimentar os representantes das várias organizações que trouxeram, mais uma vez, hoje, uma contribuição importante para esta discussão sabem certamente, porque é conhecida a posição e a intervenção do PCP relativamente a esta matéria. Não vos vou amassar, não vamos perder tempo a recapitular essa matéria, mas em todo o caso, no que diz respeito à avaliação ambiental estratégica, há um tópico que eu julgo que não foi colocado ainda nesta reunião, embora esteja subjacente, digamos assim, está implícito, mas que deve ser tornado explícito. Para nós, há uma opção que é errada quando se coloca um trabalho desta importância e até deste melindre do ponto de vista técnico, quando se entrega isto ao mercado em outsourcing. Há uma discussão antiga, e mesmo antiga, relativamente ao mercado das avaliações de impacto ambiental. Não é disso que eu estou a falar quando se trata de avaliação ambiental estratégica e de opções de nível estratégico e mesmo de nível técnico em algumas destas matérias. Nós considerávamos que, nomeadamente, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, com o percurso que teve e com a intervenção que teve neste próprio processo, nesta própria discussão, estava bem a fazer o seu trabalho. E faz mal o Governo e o Estado quando o LNEC é demitido. Quando o LNEC é demitido de parte substancial das funções que tinha e tem nesta matéria. Houve aquele concurso anterior, que voltou atrás nos termos que são conhecidos, agora foi encontrada esta solução. Nós somos muito favoráveis ao envolvimento e à participação no acompanhamento ao andamento dos processos. Outra coisa diferente é a condução e a responsabilidade técnica pelo desenvolvimento do trabalho. E se entenderem oportuno também trazerem um comentário sobre esta questão, ela fica em cima da mesa. Pedi a vossa ajuda só para um esclarecimento. Achei muito interessante, aliás, a propósito do LNEC, penso que é um bom ponto de partida, até para não estarmos permanentemente a começar do princípio, que eu acho que é um problema que este processo tem nos últimos anos, não vou dizer décadas, isso é outra coisa, mas um problema que este processo tem tido é, volta e meia, carrega-se no reset. Começa tudo do princípio na discussão e acho que é um bom ponto de partida fazer-se o balanço do que foi feito nos fatores críticos de decisão e acrescentar, pelo que eu percebi, mais um. Eu pedia só o esclarecimento entre aquilo que seria o acervo já existente e esse mais um relativamente aos fatores críticos de decisão. Um tema que eu gostava também de colocar à vossa consideração, que tem a ver com as coisas que devem estar a montante da avaliação ambiental estratégica ou não. E as coisas que devem estar a montante da avaliação ambiental estratégica, que são as tais opções políticas, uma das quais, por exemplo, que seria um fator crítico de decisão, que para nós não deve ser equacionado no plano técnico, tem de ser equacionado no plano político, é a questão de quem é que paga. E se o erário público vai pagar, então, nesse caso, para onde é que vão as taxas de aeroporto? E as receitas aeroportuárias? E as receitas não aviação? Esse tipo de questões, do nosso ponto de vista, não deve ser uma avaliação técnica. Deve ser a montante dessa discussão, para nós, com toda a clareza, qual é o critério. É o mesmo que presidiu, por exemplo, a termos o aeroporto do Porto, que é dos melhores da Europa. E que várias vezes recebeu os prémios. Quem é que pagou? Foram as taxas e as receitas da ANA. Para quê? Para que nós não tenhamos os contribuintes a pagar uma obra de um aeroporto, enquanto as receitas aeroportuárias, não aviação, taxas aeroportuárias, vão para a França. Vão para a França. Desculpem o simplismo da expressão. Alteração, outra questão, peço desculpa, isto dá pano para mangas. Uma coisa que tem a ver também com o tema do que é definida a montante da avaliação ambiental estratégica. É, de facto, a questão política sobre as opções estratégicas da nossa economia, assumindo com naturalidade uma divergência que alguns de nós têm. Nós consideramos que é importante que haja em Portugal um hub de aviação civil e que se vai captar o quê?
Pronto, emissões é um problema. Que se vai captar voos de pessoas que vêm da Alemanha que querem ir para a África, de pessoas que vêm da Itália que querem ir para o Brasil e que façam aqui os seus transbordos. É importante para a nossa economia. E, portanto, isso é uma questão que está a montante dessa definição. Para terminar mesmo, Sr. Presidente, peço desculpa. A alteração ao Decreto-Lei de Licenciamento, ainda vamos ter muito tempo para falar sobre isto, infelizmente, porque isto é um tema que aí está. Pelos vistos, os municípios têm de estar de acordo com os Cessnas para os Boeings, é que não faz falta. É o que isto significa, esta alteração ao Decreto-Lei de Licenciamento. Para os Cessnas têm que estar de acordo. Para os Boeings e para pistas maiores é que já não conta. E o atual aeroporto da Portela é um problema. O atual aeroporto da Portela, portanto, a opção 0 em si já seria um problema. E é isso que eu também gostava de colocar ao vosso comentário. O que é que consideram? Porque esta opção de manter o atual aeroporto e insistir nesta lógica de maior pressão e sobrecarga e de maior risco e maior impacto ambiental para Lisboa e arredores, não só Lisboa, é um tema que também deve estar presente nesta discussão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento não só as várias associações aqui presentes, mas também todas as que se mobilizaram em torno desta audição, mas também pelo trabalho que tenho feito ao longo dos anos, quer em matéria ambiental, quer em particular na busca de uma solução aeroportuária que possa respeitar os valores ambientais e também as questões de segurança que tanto falaram e questões técnicas que são muito relevantes. E, nesse sentido, há aqui diferentes dimensões que nós não podemos ignorar que estão em jogo, não apenas as socioeconómicas, elas são muito relevantes para o país, como sabemos, mas isso não pode ser à custa de valores ambientais. E naquilo que falaram dos fatores críticos de decisão, uma das perguntas que gostaríamos desde logo também de colocar é se, de facto, à semelhança do que acontece noutros processos decisórios, se não deveria daqui haver uma ponderação maior, inclusive na avaliação de impacto ambiental, do princípio da precaução, porque sabemos que pelo menos uma das soluções claramente está em contraciclo com aquilo que vão ser os efeitos das alterações climáticas, com a subida do nível médio das águas, mas também com as avaliações técnicas e pelos alertas já dados por diferentes engenheiros, nomeadamente às questões, por exemplo, da pista, no caso do Montijo, e, portanto, estar literalmente a inundar dinheiros públicos ou a inundar uma estratégia que vai destruir e pôr em causa uma zona única de interesse comunitário, como é a zona do Evoa, no nosso entender, parece-nos manifestamente imprudente, tendo em conta que, pelo princípio da precaução e também do respeito pelas gerações futuras, há aqui uma opção que claramente não deveria de ser considerada se pelo menos a avaliação de impacto ambiental for feita de forma séria e acompanhando até aqui as questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado em relação à questão do envolvimento do LNEC, que tem toda a credibilidade neste tema. Em relação também ainda àquilo que é a avaliação do impacto ambiental, a Assembleia da República já se tinha pronunciado com uma resolução que deveria ser consideradas todas as soluções. Beja não está em cima da mesa naquilo que foi a decisão por parte do Governo, mas a verdade é que não há nenhuma estratégia nacional de soluções aeroportuárias que permita articular a ferrovia com as soluções aeroportuárias, as infraestruturas já existentes, violando assim também um dos princípios que tanto se apregoa, que é o da economia circular, o de aproveitamento de recursos, mas pelos vistos isso serve para o menos, mas não serve para o mais, que é para uma infraestrutura da dimensão como a de Beja. E, portanto, que papel é que acham que, por exemplo, uma infraestrutura como Beja poderia ter num plano nacional aeroportuário, ou seja, numa visão de Portugal como um todo, até porque temos que apostar em mobilidade responsável, sustentável, articulada com a ferrovia e com o desenvolvimento também ele regional e social do país, porque a solução aeroportuária também pode ajudar a diminuir as assimetrias regionais e sociais, para além, evidentemente, do problema da adaptação às alterações climáticas. E uma outra questão passa necessariamente pela questão da Portela, ou seja, cujos problemas não só se prendem com a segurança, mas também com a ausência de instrumentos como, por exemplo, a avaliação do ruído, e que seja do nosso conhecimento, até hoje ela é inexistente e já questionámos várias vezes e esse relatório não nos aparece de forma alguma. E, portanto, gostaríamos de ouvir a vossa opinião nestas diferentes dimensões e, mais uma vez, agradecer por todo o trabalho que têm desenvolvido, que tem sido importantíssimo, até do ponto de vista da sensibilização social para esta matéria. Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora passar a palavra às associações, cumprimentando todas as associações que há pouco não fiz e, portanto, faço agora e daria 8 minutos para poderem tentar
responder e acabar a minha intervenção há pouco. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde a todos e agradecer também à Comissão por ter encontrado o tempo na agenda para nos ouvir. Eu vou tentar ser muito rápido para dar a oportunidade aos meus colegas de acrescentarem mais qualquer coisa e queria-me focar aqui, tentar esclarecer aqui uma questão que parece que não é muito clara e depois também falar um bocadinho das opções. Que foi aqui posto no mesmo plano o desenvolvimento económico e o desenvolvimento sustentável, ou a proteção da natureza, ou a proteção do ambiente. E à primeira vista parece que é assim, mas não é assim. Ou seja, no que diz respeito às redes ecológicas, às áreas de proteção, às espécies ameaçadas, aos compromissos internacionais, convenções, Diretiva Aves, Diretiva Habitats, o ambiente ou a sustentabilidade ou a portabilidade está acima dos fatores económicos, não está ao mesmo nível. Quero com isto dizer, isto não sou eu que o digo, é o que está na lei, são os acordos que Portugal fez com a União Europeia, com a comunidade internacional, e é isso que tem que ser cumprido. Quero com isto dizer, se estiver em causa a proteção de uma área natural com a importância do estuário do Tejo, um determinado projeto ou desenvolvimento só pode avançar se não houver alternativas. Mesmo que as alternativas levem mais tempo, sejam mais caras, por isso é que as ONGs aqui presentes defendem que o Montijo não é opção, que os impactos que uma infraestrutura aeroportuária instalada no Montijo tem sobre as EPE do estuário do Tejo, o sítio da Rede Natura 2000 do estuário do Tejo, o sítio Ramsar do estuário do Tejo, a reserva natural do estuário do Tejo, impede que essa seja uma opção viável, existindo outras, porventura mais caras, que levem mais tempo ou que não sirvam tão bem os propósitos a que se destinam. E, portanto, isto para nós é claro, mas parece que não é assim muito claro para muitas pessoas, e eu queria deixar isto aqui claro. Quanto às localizações, bom, tirando a parte que nós não defendemos que o Montijo não devesse ser uma opção estudada, mas admitimos, não nos opomos, como já dissemos, que seja incluída, tirando essa questão, achamos que podem entrar todas as opções que couberem no âmbito que for definido, quer novas opções, quer outras que já foram estudadas anteriormente. Porque se estamos a colocar Montijo, que já foi estudado anteriormente, também poderemos, mas nós decidimos, em conjunto, não adiantar, porque isso não nos compete a nós. Nós queremos participar no projeto, no processo de avaliação ambiental estratégica e queremos dar a nossa palavra e o nosso contributo, mas não nos compete a nós, porque nós até nem temos esse conhecimento total dentro das nossas organizações, a adiantar qual é que é a melhor ou pior, ou quais são as alternativas mais viáveis. E se aguardamos que a avaliação ambiental estratégica chegue lá. Acho que era isto que eu queria transmitir. Não sei se os meus colegas querem acrescentar mais alguma coisa. Boa tarde, senhores deputados. Em relação à questão do princípio da precaução que foi aqui referido, obviamente que nós consideramos que este é um princípio, digamos que transversal, e que deveria estar sempre presente em qualquer decisão política ou económica e, nomeadamente, ser transversal aos fatores críticos de decisão, neste caso em concreto. Portanto, tanto este princípio como o princípio do no harm, trazido pelo Pacto Ecológico Europeu, gostaríamos que fossem, de facto, sempre tidos em consideração, porque, se forem tidos em consideração, chegaremos certamente a melhores decisões e, provavelmente, também, do ponto de vista pragmático, perderemos menos tempo, que tem sido também outra questão, outro fator crítico neste processo. Em relação à pergunta da senhora deputada do PAN sobre a Portela, o que nós temos defendido, estas 9 ONGs, basicamente, é que não deve haver, numa futura solução aeroportuária, aumento de capacidade. Nós estamos perante uma crise, 2 grandes crises ambientais, mas que são mais do que somente ambientais, porque obviamente têm repercussões económicas, sociais e políticas muito, muito grandes, que são, por um lado, a perda de biodiversidade e, por outro lado, a crise climática. E, obviamente, que Portugal tem uma nova lei do clima há perto de 1 ano, temos compromissos internacionais e, portanto, todas essas questões têm de ser acauteladas.
Gostava ainda, relativamente aos fatores críticos de decisão, já referidos tanto pela ANP como pela Zero, de lembrar, ainda no âmbito do licenciamento e da revisão do Decreto 186 de 2007, a questão da saúde pública. Nós consideramos as 9 ONGs que aqui representamos, que a questão, e também isto prende-se, obviamente, aí em particular com a questão do aeroporto Humberto Delgado, consideramos que as questões de saúde pública não têm sido devidamente acauteladas. Aliás, já antes da Revolução do 25 de Abril, nós tínhamos um diretor municipal de higiene urbana que dizia que a Portela era um gravíssimo problema de saúde pública e que tinha de ser relocalizada o mais rapidamente possível. E, entretanto, obviamente, passaram cerca de 5 décadas. E, portanto, consideramos muito importante que as recomendações da Organização Mundial de Saúde, em termos de saúde pública, sejam efetivamente implementadas. E no que respeita à revisão do decreto, gostaríamos que os diversos partidos com assento parlamentar considerassem, porque é isso que nós preconizamos, que passe a haver um parecer vinculativo não só para as autoridades de saúde pública e para as autoridades responsáveis pela monitorização da qualidade das águas, tanto superficiais como subterrâneas, mas ainda para os municípios em que mais de 10% da população está a ser afetada por níveis de ruído que são, obviamente, ilegais e superiores aos que são os recomendados pela Organização Mundial de Saúde. Muito obrigada. Eu queria, se calhar não sei se temos ainda mais algum tempo, ok. Eu queria só tentar aqui responder sumariamente à pergunta do Sr. Deputado do Partido Socialista, diretamente sobre se é um ganho esta solução da avaliação, e a nosso ver é evidentemente um ganho. Portanto, esse é, aliás, dos méritos da solução, é que, à partida, se o processo correr bem e não descarrilar, nomeadamente nesta fase crucial de definição de âmbito, que tem que, de facto, ter características de transparência e de participação e envolvimento dos atores-chave, esta decisão, à partida, será uma decisão conclusiva, definitiva e, portanto, nos permite ganhar tempo desse ponto de vista. Ainda sobre a questão levantada pelo Dr. António Proa, sobre a questão do tempo, ela é também considerada, deve ser considerada também no âmbito da avaliação ambiental estratégica. Não sabemos se é ao nível de um fator crítico de decisão, mas como consideração, digamos, como pano de fundo, achamos que deve ser tida em conta. Agradecemos muito as palavras de todos relativamente ao nosso empenho nesta questão e também o facto de verem, de considerarem que nós devemos participar neste processo de avaliação ambiental estratégica, nomeadamente na fase de definição de âmbito. Quanto à pergunta sobre alternativas, o Domingos já deu alguma, mas quer dizer, nós na fase de definição de âmbito contamos participar ativamente, não só na definição dos fatores críticos de decisão, como também vamos socorrer-nos de todos os recursos que temos para também, eventualmente, identificar localizações mais adequadas e que correspondam aos fatores críticos de decisão. Preferimos guardar para essa fase este trabalho. Em relação ao tempo que demora a avaliação ambiental estratégica, que também referiu, nós fizemos um calendário em julho e, do nosso ponto de vista, não mais de 15 meses é suficiente e, portanto, esta fase crucial para nós, volto a repetir, isto é algo que vamos repetir nos próximos tempos até termos a certeza que de facto será assim. A fase crucial de definição de âmbito demorará apenas 3 meses no nosso ponto de vista. A definição dos fatores críticos de decisão de forma participada e interativa, portanto, termos todos os atores à mesma mesa a interagir sobre esta questão dos fatores críticos e das localizações a comparar. Perguntas do deputado Bruno Dias sobre o LNEC. Nós, também na nossa posição de julho, dissemos que as entidades que conduzissem a avaliação deveriam ser independentes, credíveis
e utilizámos também a expressão públicas e achamos, e não foi por acaso que a usámos, achamos que de facto existe um acréscimo de independência e de autoridade desse ponto de vista, portanto achamos que seria útil que assim fosse, vamos dizer, essa é a nossa posição comum de julho. Pronto, relativamente aos considerantes sobre quem paga o quê, não nos pronunciamos, não temos posição sobre essa questão e sobre ainda a questão do ruído de Beja, pronto, que papel. De facto, é um aeroporto que já existe e que deve... Nós não tivemos uma discussão profunda sobre isso, mas deve preencher o papel no âmbito, nomeadamente, eventualmente, de resposta a picos de Faro e de Lisboa, mas isso é algo que deve ser considerado, deve ser um dado da definição ambiental estratégica. Sobre o ruído, a Marta já se pronunciou, e eu diria, e nós também, em julho, que achamos que Portela de facto, deve durar o mínimo tempo possível. Portanto, o tempo estritamente necessário até que existe uma solução que possa responder de forma positiva a todos os critérios que nós elencamos. Portanto, isso para nós, também na nossa posição de julho, é claro. Sobre o decreto-lei, nós não temos, se calhar, aqui tempo para desenvolver. Os meus colegas já abordaram alguns dos temas, nomeadamente a Marta Leantes, sobre a necessidade de outras entidades, não apenas os municípios, mas que são responsáveis por superentender outros objetivos de política que são afetados pela construção do aeroporto, nomeadamente saúde, alterações climáticas, a questão também do setor, da integração do sistema de transportes, portanto, que é essencial. O meu colega João Dias Coelho abordou a questão da integração dos sistemas ferroviários e a Catarina Guil também dos sistemas ferroviários no sistema aeroportuário. Isto é absolutamente crucial para podermos ter até redução da pegada ecológica a este nível, e também a questão dos sistemas naturais, quer dizer, as autoridades nacionais responsáveis pela governação, as autoridades de conservação da natureza, no fundo, têm que ter um papel, julgamos nós, decisivo na questão do licenciamento aeroportuário, portanto, na revisão da legislação. Eu vou passar a outros colegas que queiram... se quer dizer, se o Sr. Presidente me permitir, peço desculpa. Estamos mesmo já, e temos uma reunião já a seguir, mas se for uma coisa para terminar só muito rápida, se os deputados não se opuserem de uma forma muito rápida, eu poderia dar a palavra. Se puder muito rapidamente, ainda relativamente à questão da avaliação ambiental estratégica ser uma perda de tempo, eu penso que é fundamental, porque é preciso ter em conta que, enquanto não houver um estudo credível sobre as alternativas, enquanto a população, de uma forma geral, não sentir que aquela é a opção, vai sempre haver resistência social. Portanto, vamos tomar uma opção que vai ter uma resistência social muito grande daqui a 2 ou 3 anos e acabará por abortar de novo e voltamos de novo ao princípio do processo. Portanto, é fundamental que isso aconteça. Relativamente ao fator tempo, eu penso que é também muito importante, mas é preciso lembrar que, porque é a principal argumentação para apoiar o Montijo, que o Montijo não é necessariamente a opção mais rápida, porque o Montijo vai ser desafiado em tribunais europeus por associações europeias de defesa do ambiente. Porquê? Porque as aves que passam o inverno no estuário do Tejo não são aves nossas, são aves que vêm da Europa Central, e essas grandes associações vão fazer uma tremenda guerra legal à opção Montijo. E, para além disso, há outras opções igualmente rápidas, ou quase tão rápidas, como, por exemplo, fazer um aeroporto de forma faseada, para termos rapidamente a primeira fase funcional. Portanto, não estamos a falar de um aeroporto para daqui a 2 anos e um aeroporto para daqui a 20, não é? Se permite isso só complementar. É só que fosse um breve... É um segundo. Exatamente as alternativas que se falou, elas estão estudadas de alguma forma. Não se fala aqui de Rio Frio, mas Rio Frio foi estudado. A OTA também foi. Não estamos aqui a questionar se é uma solução. Estou a dizer que elas existem com estudos feitos, que podem ser atualizados e, portanto, é uma margem de seleção. Por isso é que quando nós dizemos que o Montijo é uma perda de tempo, é porque o Montijo mais Portela ou Portela mais Montijo não serve nem a Portela nem a Montijo. Não serve nada. E, portanto, enquadrando outras soluções que possam ser atualizadas aos respectivos estudos, e com alternativas viáveis, com ligação ferroviária, só isso eliminava o Montijo per si, digamos assim,
era muito mais útil para todos. Portanto, em conclusão, nós não estamos aqui para inviabilizar rigorosamente nada, estamos aqui para melhorar a qualidade da escolha e ajudar e colaborar o Estado, porque nós, como cidadãos e como organizações, fazemos parte, como tudo, das decisões que são comumente assumidas. E então, a nossa participação cívica é nesse sentido, é tentar contribuir na Comissão Técnica de Acompanhamento, esperamos, para que se possa, da forma mais isenta e transparente, chegar a uma conclusão que seja bem de todos. Nunca será perfeita, mas que seja a menos má. Se for Sim, muito eu explico rápido, muito já dei rapidamente. quase o dobro do Portanto, tempo. o fator crítico de decisão extra é o das alterações climáticas, que não estava incluído no LNEC, e o que foi dividido era um que incluía a sustentabilidade dos recursos naturais e riscos, juntamente com a saúde pública, e nós autonomizámos a saúde pública. Pronto. Dizer muito rapidamente também que estas ONGs, agradecer também as vossas palavras para o nosso trabalho, mas dizer que estas ONGs também têm reunido com outros interlocutores que nos reconhecem a legitimidade também para ter um diálogo e uma conversa sobre este assunto, e que nós também nos avançamos para participar na fase de definição de âmbito nesse sentido. Já reunimos com a Secretaria de Estado das Infraestruturas, com o Secretário de Estado, com a ANA, e vamos continuar a reunir com a ANA, com o CNADES, com o PSD e com o PCP. Está bem? Obrigada. Sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, só para efeitos dos serviços, quando forem fazer ata, foi aqui dito, sem nenhum incidente, não tem problema algum, mas foi aqui dito, que tinha sido dito, que havia uma precedência sobre a economia relativamente às infraestruturas. Não foi isso que foi dito, só para ajudar na feitura da ata. Aquilo que foi dito é que as relações bióticas específicas podem ter simbioses. Eu só queria clarificar isto para não haver equívocos nem sobre a nossa posição, nem para os serviços se equivocarem, porque nós estamos mesmo de acordo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria, naturalmente, para terminar, agradecer à Associação Zero e a todos os presentes também, sendo certo que espero que tenha contribuído para aquilo que é o trabalho dos seus deputados e dos grupos parlamentares. Muito obrigado.